Ô, Soninha, tava falando, né? A gente tava conversando aqui fora do ar. Eu falei, calma, João Kleber, segura, que tá muito... Tava bom, né, velho? Me conta isso no ar, porque a gente tava falando sobre o Barraco MTV. E eu tenho uma memória muito forte disso na cabeça, porque eu me lembro ali de discussões que fizeram eu mudar a minha opinião a respeito de determinado assunto. Quer ver um assunto? Aborto, por exemplo. A família religiosa via isso com um olhar muito religioso da coisa, Claro, severo. coisa proibida e tal. E um dia eu vi um debate sobre isso no Barraco, e aquilo mudou o meu olhar para aquilo. Ali pelo menos me botou uma semente de começar a discutir comigo mesmo. Cara, eles têm um ponto, sabe? É interessante isso e tal. E até hoje, eu acho que esse é a gente teve com a Astrid, que também apresentou esse programa, ela falou como esse programa é atual e poderia estar ainda no ar. Poderia, né, Soninha? Boa noite. Poderia, sabe que não é raro eu pensar, puta, esse seria o assunto da próxima segunda-feira. Meu, estoura guerra na Ucrânia, estoura guerra em Gaza, entre muitos outros temas. E eu penso que a gente faria uma hora ao vivo na segunda-feira seguinte sobre esse assunto. Eu participei da invenção do barraco. Ó, eu vou fazer isso no ar para não parecer um erro de continuidade. Eu acabei de perceber que eu tô com o meu crachá ainda. Coisa que eu só não tô de crachá quando eu tenho que passar na catraca. Aí eu esqueci ele em algum lugar. O crachá da Prefeitura de São Paulo. Crachá serviço. Legal demais. Da firma. Então a gente inventou o barraco porque assim, a gente já falava, que já queria falar na MTV desde o começo. A primeira geração de bastidores da MTV, eu entrei em novembro de 90. A MTV entrou no ar em outubro de 90. Então, era tudo muito cru ainda. E foi demais a gente começar a inventar uma televisão no Brasil. Que embora ela tivesse já uma marca, um perfil, claro, né? E uma TV diferente, forte. Né? Muito diferente. Mas o que era MTV no Brasil, a gente estava ali desafiando um pouco os limites da MTV gringa. E fazia assim, cara, que é Brasil, mano, vocês não estão entendendo. É diferente. Então, a gente criou lá o programa Demo MTV. Pra quem não sabe, Demo era fita. Fita Demo. E aí era um programa para passar clipes feitos por bandas amadoras. Então, a qualidade técnica frequentemente era horrível. Aí a nossa única condição era que o áudio fosse bom. Tá, qualidade da imagem, tudo azar, bem. Né? E VHF, né? Aquelas gravações assim, bem ruim. Até para conseguir um áudio bom também não era fácil. A banda já tinha que ter um acesso a um pequeno estúdio, né? Uma melhor, assim. E aí, os caras da MTV gringa assistiam aquilo e falavam, por que vocês estão pondo isso no ar, cara? Tem um padrão MTV. Isso não é MTV. Aí já assim, cara, no Brasil, você tem meia dúzia de artistas fazendo clipe. A gravadora banca Titãs, Paralamas. O resto, mesmo as bandas consagradas, elas não têm videoclipe. E assim, sai um disco novo do Titãs, a gravadora produz um clipe da música de trabalho na rádio, sabe? A música de trabalho. Sim. Então até o pessoal fala assim, porra, por que vocês tocam sempre essa música? Porque só tem esse videoclipe. Não tem outro. Até isso, mais pra frente, deu origem ao território nacional. Mas pra eu não intercalar muitos assuntos, se vocês quiserem, depois eu falo sobre o território nacional. Pô, isso. Então, é isso, a gente desafiava a MTV gringa. Eles não tinham nenhum problema com as gravadoras despejarem milhões de dólares produzindo videoclipe, chamando cineasta para dirigir videoclipe. A gente não, para ter um clipe brasileiro. Então, assim, milhares de bandas não teriam acesso, mesmo que elas já tivessem disco lançado. Então a gente fala assim, não, gente, mas aqui é diferente, né? Aí tinha o Yo MTV Raps. Claro. E também, a Joana Mazzucchelli, que era diretora, fazia muita questão disso, de catar os caras lá do nosso rap. Lá do Ângela, sabe? Lá de Pirituba.
E aí botava os caras no estúdio. E o estúdio também não era feito para isso. O estúdio era feito para isso aqui, cara. Um microfone pro apresentador, um pro entrevistado ali no boom, sabe? Aí imagina você botar uma apresentação musical com o microfone, o boom indo pra, sabe, pra picape, pro rapper. Meu, tecnicamente era muito ruim. Mas era isso, cara. A gente tinha que mostrar o rap nacional. E o rap nacional... Esse daí, cara, não tinha umas puta produção. Então eles assim, ai meu Deus, que é isso que vocês estão fazendo? Não é o padrão, a gente, cara, é o padrão Brasil. Vocês têm que entender. Então a gente teve a possibilidade de, bom, para começar de querer desafiar. A MTV começou, era para ela ser cultura pop, com algumas pitadas aqui e ali do mundo jovem. Aliás, era sempre uma discussão assim, a MTV é um canal de música... Ou é um canal jovem? De comportamento, né? Então, cada direção que trocava, pegava mais um lado que o outro. Então, sim, tinha coisas de comportamento jovem, mas era um pouco para esse lado da cultura pop sempre, né? Era difícil sair um pouco dessa linha. E se fosse para sair dessa linha, era lá do MTV Noir. Era lá do departamento de jornalismo, comandado pelo Zeca Camargo. Então, lá era o jornalismo. A gente, cara... Era o mundo pop, chama clipe, sabe? Mas a gente não se dava por satisfeito de não enfiar uns elementos ali sobre o mundo, sabe? Então, se a gente vai falar do Guns N' Roses e uma banda de Manchester, tudo bem, eu podia falar que o Axl Rose tem uma superstição, que ele usa cueca lilás, igual o Luizão fazia no Palmeiras. Você não sabia. A gente podia falar disso, mas eu preferia falar assim, cara, compara o som de uma banda da Califórnia com as bandas de Manchester. A gente tá falando uma cidade industrial, chuvosa, proletariado. Não é à toa que esse é o som que sai daqui. Claro. Então a gente gostava de, sabe, botar uma né? pimentinha assim na discussão. Sim. E às vezes a gente tava no estúdio, que a gente tava aqui antes de começar o programa, eu falando do mundo, cara. E aí, dentro do estúdio, gravando o programa. E assim... 3, 2, 1... Axl Rose disse que... e cortava o assunto, assim. A gente, na verdade, não via a hora de terminar a gravação para retomar um assunto que a gente tinha parado. E aí, quisemos fazer disso, mas tinha que estar sempre amarrado numa banda, no estilo musical. Aí a gente queria fazer isso totalmente desamarrado do pretexto da cultura musical, do cenário musical da cultura pop. E foi daí que surgiu o Barraco. Então, a Astrid já tinha saído do Disque MTV, que ela apresentava desde o primeiro dia. E ela falou, eu quero outra coisa. Eu acho que tá na hora de eu sair do Barraco, cara. Não é mais pra mim. Do Disque. Desculpa, do Disque. Que era o programa diário com os 10 clipes mais pedidos e tal. E aí ela saiu do Disque e a gente foi lá inventar um programa novo. Ela fez também o Pé na Cozinha, que era uma entrevista cozinhando. Ai, que coisa. Né? João Gordo faz hoje. E ele fez lá também super bem. Super legal. Super legal. Muito legal. E aí a gente inventou o Barraco também. Então o Barraco era para discutir os temas quentes da atualidade. Mas a gente tinha uma referência na época de debate com jovens, que era o programa do Serginho Groisman. Que começou na TV Cultura como matéria-prima, aí foi pro SBT, Programa Livre, e foi um puta sucesso do SBT. Puta sucesso, não perdi. Destoava muito, ali assim, que né? o Charlie Browner. Né? E chamava bem atenção, assim, pois discutiam maconha no SBT à tarde. Aí vinha a Ruth Cardoso pro programa. Então tinha essa referência de debate com o público jovem, mas era um auditório. Com um apresentador, 3 convidados. E assim, quem tem uma pergunta? E a gente não queria fazer assim. Não era só para não ficar igual ao Programa Livre, mas para que tivesse mesmo mais envolvimento, né? Sim, do nosso tete público. A tete ali, né? E aí que a gente foi desenvolvendo, conversa de bar, cara. E sabe como surgiu? A gente tava quebrando a cabeça como é que a gente fazia e tal. Aí, do lado da MTV tinha a Padaria Real. E não chame de padaria, porque os donos eram lanchonete. Mas pra gente era Padaria Real, abraço. Então a gente, vamos na padoca, vamos. E a gente estava na padaria discutindo campanha eleitoral, sobre fazer ou não campanha para o Maluf, como um profissional contratado. Porque, chegava período eleitoral e chovia dinheiro para profissional de audiovisual. Então, tinha gente que, saía do emprego, cara,
Pra ir fazer trabalhar campanha. 3 meses em campanha eleitoral e ganhar a mesma coisa que em 2 anos de serviço normal. E aí a gente tava lá discutindo, cara, você viu, tal vai sair pra trabalhar na campanha do Maluf. Puta, meu, eu não iria de jeito nenhum, meu. Não, mas o cara, ele vai editar, sabe? Ele vai ficar numa mesa de corte, ele não vai ter nenhum... Não, mas tem... Meu, rolou um puta barraco na padaria, entendeu? Não, mas se ele não for, outro vai. Isso aqui, mas não, então não vai... Cara, então deixa que o outro vá. Foi uma puta discussão. Aí que a gente falou assim, meu, é isso aqui, cara, que a gente tem que ter. É em volta de uma mesa. E aí foi evoluindo o conceito, né, de uma mesa que tivesse, sim, algumas pessoas, alguns especialistas, mas que estivessem na mesma mesa com as pessoas comuns. Então vai vir um secretário de educação, ou vem um ministro da educação, e vem uma diretora, uma professora, meia dúzia de alunos, uma mãe de aluno, o diretor do Grêmio, da escola estadual, foda. Não sei das quantas. E era cada assim, um com um interesse diferente. Assim. E todo mundo na mesma mesa. Imagina todo mundo microfonado, cara, numa mesa com 20. Meu, era um pesadelo. Tem algum programa que te marca, assim, até hoje? Que você guarda com carinho? Que você... Porra, esse dia foi um barraco, literalmente, assim, você tem? Cara, difícil isolar um, sabia? Porque a gente tinha ministros. E era louco até pra gente falar assim, cara, o ministro aceitou. Então teve ministro da educação, Paulo Renato foi mais de uma vez, secretário estadual de saúde, ministro do meio ambiente, o Sarney Filho foi no programa. Caramba. É louco que era um convite que essa galera aceitava. Para um programa ao vivo, numa segunda-feira à noite, num canal fechado. Mas criou esse moral, sabe? Então, não sei se eu tenho algum em especial. Os de AIDS eram muito fortes sempre. Era muito porrada. Porque a MTV falava de AIDS de um jeito sim, nos que comerciais, precisava ser falado. Total. As vinhetas. Né? Não era... Sim, a AIDS passou por vários momentos, né? Tipo a campanha... Você vai morrer! Não pegue AIDS, porque senão você vai morrer. Aí veio uma... Assim, foi mudando a linguagem... Mas não adianta, era muito careta. Não, vocês falavam de camisinha normal, assim, não era muito diferente do que você via na Globo, assim. Eu não lembro de programas inteiros, embora esses de AIDS fossem bem marcantes, assim, porque a gente podia falar, sabe? Meu, tem outras maneiras de você ter prazer junto, sem uma relação completa. Você não vai usar camisinha, meu, se diverte de outro jeito. E aí tinha como fazer da camisinha alguma coisa, né? Que não cortasse o barato e tal. Sim. E aí tinha uma militante de uma organização, cara, que ela pega uma banana e começa a pôr a camisinha. Meu, isso era muito escandaloso, cara. Isso eu lembro disso aí. E aí, ela fala assim, olha, e pra deixar mais legal, ela põe a boca, meu, enrolando a camisinha na banana. E assim, a gente não queria chocar. A gente queria falar as coisas de um jeito que fosse verdadeiro, meu. Sim, tipo lógico. assim, porque tinha toda uma discussão assim, porra, mas agora vai distribuir camisinha de graça? Vai falar de sexo... esses assuntos voltam, né? Assim, vai falar de sexo na escola com adolescente? O que é isso? Incentivar o sexo. A galera vai começar a falar assim, tá bom, a galera vai começar a transar porque a gente falou de camisinha. Senão, ninguém vai, caralho, né? Mas aí o Brasil é muito moralista, né, velho? Mas aí vinha alguém na roda, e era bom a gente ter isso, assim, alguém na roda pra defender que a melhor política pra evitar a AIDS era... uma campanha de abstinência sexual, cara. Que era isso, não tem que distribuir camisinha, não tem que ficar falando muito. Sempre tinha um louco lá. E aí, quando a gente... né? Mas a gente não queria ter só extremista na mesa. Sim. Porque se viesse um cara histérico pra defender a abstinência sexual, ficava fácil, vai. Vamos dizer, ou difícil por um lado, porque você só ia martelar aquilo que já era a posição de alguém. E a gente queria justamente lançar vários pontos de vista. Sim. Então, na hora de construir o programa, eu lembro muito dos bastidores de alguns. Então, quando a gente ia falar sobre travestis, que a gente, não tinha nem na sigla, era GLS, sabe? A gente falava sobre travesti. E aí vinha assim a pergunta, puta, vamos chamar uma travesti super daquelas, desbocada, escandalosa, tal, e chamar um cara da TFP,
sabe? Daqueles absolutamente intolerantes e tal. Aí, meu, o que que seria? Um espetáculo, sabe? Seria... Sensacionalismo, né? Seria um programa... Que não ia educar, não ia elucidar nada. Não ia chegar num acordo de nada. Nem pensar, Então repensar. a gente olhava pra isso na hora de montar a roda e falava assim, não, cara, não é isso. A gente precisa de alguém que venha aqui e diga, não, eu acho que uma pessoa que se diz travesti tem um problema e precisa... É alguém que pensasse de um jeito diferente... Mas dentro é porque do que... o jeito como a pessoa pensa, e não porque ela é intolerante. Não, ela tem essa mentalidade, cara. E aí, como é que a gente lida com isso? Com alguém que pensa Que desse é o jeito? pensamento de muitos, tá? É sobre Até homossexualidade, sobre, né, uma pessoa ser... naquela época a gente dizia um travesti. Era assim, meu. Era um assunto muito... Novo ainda, à né? parte, Sim. Então, a gente gostava de discutir essas coisas, ou que eram discutidas de um jeito muito Superficial. quadradinho, superficial, clichê versus meu clichê contra o seu clichê, e assuntos que não eram discutidos de maneira nenhuma. Então, era difícil coordenar ali na hora, 20 pessoas microfonadas, Nossa, velho. querendo falar ao mesmo tempo. E, cara, a gente colocou umas novidades na MTV que hoje em dia, como todas as novidades, né? É difícil pensar, nossa, mas qual era a novidade disso? Que era ter participação do público em tempo real. Que era alguém mandar um fax ou um e-mail. Sim. Que era impresso lá na redação e que alguém tinha que imprimir rapidinho uns 10 ou 20 né? para levar para o estúdio com uma palavra-chave para ajudar a gente que estivesse ali no estúdio a bater o olho rápido e ver qual que era o assunto. Enquanto alguém está falando, você está ouvindo aqui, está lendo os e-mails ou está lendo os fax. Aí a gente, às vezes, tinha algumas fases do programa, a gente liberava uma linha telefônica para a pessoa entrar ao vivo, no programa, super arriscado, veja bem. Claro, puta, isso aí muda, ainda mais ao vivo. Mas trote, né? até esse tempo que tinha entre chegar um e-mail lá na redação e a galera imprimir, alguém, né, da produção imprimir uns 10 e-mails e descer a escada e vir para a unidade móvel e entregar na nossa mão, você já perdia o ritmo feeling, da coisa. Aí a gente teve uma ideia. Cara, vamos deixar um bip na mão da apresentadora. Primeiro Astrid, depois eu. Sabe, bip? Oi, bip? Sim, acho que o nosso público não sabe. Não sei, não. E, cara, Acho que precisa O público é mais explicar. velho, pô. O nosso O público bip sabe. era a primeira forma de comunicação sem fio. Inclusive, para quem não tinha telefone, eu, por exemplo, não tinha. Então, era um aparelho. Antes, só quem usava bip era médico, né? Chega um aviso assim, doutor, corra aqui. E depois começou a ser mais disseminado, assim. Então, você tinha um aparelhinho que fazia... que emitia um som ou que vibrava. E alguém mandava uma mensagem para você por escrito. Na versão anterior do bip, só avisava que alguém estava te ligando. Você tinha que ir no orelhão retornar a ligação. Na versão mais moderna do bip, vinha uma mensagem. vinha uma ali, mensagem por que você escrito, ligava numa limitada no central pra tamanho. dizer qual que era a mensagem. Exatamente. E aí a gente botou um bip na mão da Astrid, depois na minha mão, que era para ter, cara, essa interação tempo real. O cara acabou de falar ali, alguém teve o tempo de ligar para a central de bip, digitar a mensagem e já aparecer aqui. Então, essa coisa de abrir a discussão para 20 no estúdio e para muito mais gente fora do estúdio também era Sim. enriquecedor do assunto. Né?